Hora de conversar com Juliana Rosa. O assunto de hoje é o aumento na expectativa de inflação aqui no Brasil. Tava vendo, Ju, o ranking dos países com maiores inflações no mundo. A Venezuela fica de fora porque ela virou uma espécie de Clóvis Bornai, né? Da degradação econômica. Ela já não participa mais dos rankings porque não faz nem sentido o tamanho a diferença da Venezuela para os demais países. Mas a Argentina, 45% ao ano, Turquia, 16% ao ano. Hoje não é mais comum que países tenham hiperinflações, como a gente tinha lá atrás, de mais de 1000%, mas ainda é um indicador importante de uma economia degradada. E a gente está se aproximando perigosamente dos 10% ao ano, né, Juliana? Bom dia para você. Bom dia, Megali, tudo bom? Bom dia, Sheila, tudo de jóia. volta. Bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia para você aqui que acompanha a gente. Pois é, as previsões de inflação não param de subir, né? A gente tem hoje o Banco Central divulgando as previsões médias do mercado financeiro, agora está em 6,88%, e com isso a previsão para aumento de juros também aumentou para 7,25% a Selic, que é uma referência aí para taxas de juros, para crédito. Então, a gente tem uma situação nesse momento muito preocupante. O Banco Central, na semana passada, aumentou o juro para 5,25% e já avisou que daqui a 40 dias vai aumentar para 6,25% e que já tinha avisado que até o final do ano aumentaria a taxa para o que ele chama de juro neutro, que é um juro que nem estimula a economia, nem joga para baixo. Então, o mercado calcula em torno de 6,5%, 7%, então o pessoal já estava contando que pelo menos em 7% a Selic ia chegar no final do ano. E agora a previsão média está em 7,25%, ou seja, a gente tem o Banco Central com um discurso duro. O Banco Central estava fazendo um discurso até então dizendo que a gente tinha alguns efeitos na inflação que estavam muito relacionados à pandemia e que daqui a pouco iam passar, né? Que a gente vem conversando aqui, que a gente tem falado sobre construção civil, sobre alguns dados aqui que mostram a Carla está querendo fazer reforma na casa, já desistiu, né? Mas o Banco Central vinha com esse discurso de daqui a pouco vai passar, né? Porque a gente tem um boom aí de crescimento pós-pandemia, então os preços valorizaram muito no mundo, e aí tem falta de peças, mas que daqui a pouco é melhorar. Acontece que agora, pela primeira vez, o Banco Central fez um discurso mais duro, porque parece que não é tão temporário assim, e a gente começa a ver um espalhamento da inflação. Aquela coisa, é temporário, só que o temporário acaba virando permanente se demora muito tempo, porque aí você, né, comerciante, tem aumento na sua conta de luz, aí você vai ter que repassar para o cliente final, porque o seu custo aumentou. Aí o alimento, é temporário, mas está demorando tanto que você começa a reajustar o cardápio. Então, o negócio vai se tornando mais espalhado na economia. O Banco Central tem que ficar atento, porque esse processo de inflação, se você perde a mão, eu gosto muito daquela metáfora que os economistas usam muito, da pasta de dente no tubo, né? Se você bota a pasta de dente para fora, depois para você botar para dentro, você não consegue. Não teve a Dilma falando do dente difícil, né? Uhum. Então a gente começa a semana com dados de inflação, o IGPDI, que é tipo uma prévia assim, do IGPM, que é a inflação de aluguel acelerando, né? Corroborando esse processo que está difícil segurar, porque a gente continua tendo um monte de pressão aí no nosso bolso, né? Que é energia elétrica e alimentação, custo de minério de ferro, então tem a ver tudo com construção. Está faltando equipamento na indústria automotiva, né? A gente deu na sexta-feira que a indústria está com menor estoque em mais de 20 anos por falta de peça, tem montadora parada, então a gente tem uma série ainda de efeitos da pandemia que estão aí realmente pesando no nosso bolso, né? Bom, Ju, queria falar rapidinho aqui um pouco sobre o ambiente político também, o impacto no mercado, como é que o mercado está sentindo e está nessa expectativa aqui dessa semana. O presidente deve entregar à Câmara ainda hoje, inclusive, pouco, né? A MP com as alterações no Bolsa Família. Por outro lado, a gente tem nessa semana aqui a PEC
que autoriza o parcelamento dos precatórios. Os precatórios que basicamente são as dívidas que os governos têm com as pessoas. O não pagamento de precatório, a gente falou aqui, tem nome, né? É calote que chama. Não, quando o você... Paulo Guedes falou, devo, não nego, pago quando puder. E agora vai ser do jeito que quiser, porque eventualmente parcelando. Que impacto isso tem? O mercado olha de lado, fica esquisito, gera insegurança, esse ambiente também atrapalha? Sim, esse assunto vai ser muito acompanhado hoje, porque é uma espécie de calote, sim, vários analistas falam isso. Você imagina, né? A pessoa passa a vida inteira esperando uma ação que demora a vida inteira, tem gente que morre esperando. É quando finalmente você ganha a ação contra o governo federal, o governo fala, olha, eu vou te pagar, sei lá, quando eu puder, né? Não tem isso, tem que pagar e ponto final. Só que é uma questão que precisa ser resolvida. Por que acontece? O orçamento público estava contando com 50 bi, mais ou menos, um pouco mais de precatório, que são essas dívidas que o governo perde na justiça, nas ações e tem que pagar. Só que aí, quando veio a decisão judicial, porque eles não controlam exatamente os valores, né? Depende do que eles ganharem ou perderem, embora muita gente ache que eles deram mole, porque tem que ter esse acompanhamento ali de, por exemplo, quer parcelar, antes de perder a causa, você já vai negociando ali na justiça, né? Não vai esperar vir o meteoro, como diz o Paulo Guedes, para dizer, não tem dinheiro. Então, assim, nos últimos 3 anos estava em torno de 50 bi, eles fizeram um orçamento contando que iam pagar em torno de 50 bi e veio 90. Então, realmente, assim, não tem dinheiro, porque se colocar tudo dentro dessa regra que limita o crescimento de despesa pública, que é o teto de gasto, não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Aliás, não tem nem para pagar os precatórios dentro do limite de teto de gasto, porque o limite é em torno de 30 bi, mais ou menos, que você fala. Se aumentar o Bolsa Família para R$300 e aumentar o número de famílias beneficiadas em torno de 17 milhões, hoje é 14 milhões e meio, mais ou menos, dá em torno de um pouco abaixo dos 30 bi, sobraria um pouquinho para fazer o censo do IBGE, enfim, daria até pelas contas aí dos economistas para fazer algum outro tipo de gasto, mas não cabem 40 bilhões a mais de precatório. Então, eles vão ter que resolver isso. Qual é a discussão hoje, Sheila? Eles estão argumentando, se a gente pagar o precatório, a gente não tem dinheiro para salvar os pobres, né, para aumentar o Bolsa Família. Só que, assim, qual é a questão? Dá para fazer o Bolsa Família, pagar os 50 bi que eles estavam prevendo e deixar os 40 bi que surpreenderam para parcelar, por exemplo. Enfim, como eles vão fazer isso, que é a grande questão, porque eles podem pegar também os 90 bi, parcelar tudo e aproveitar essa sobra, né, para aumentar o Bolsa Família para R$400 e fazer uma boa campanha eleitoral no ano que vem. Então, como que eles vão fazer essa manobra que eles querem tirar da regra do teto? O mercado está acompanhando muito atentamente para poder ver se é realmente o que faltou ou se eles vão aproveitar esses 40 bi, pegar os 90, já tirar tudo. Opa, vamos aproveitar que sobrou e fazer a farra, fazer obra, né? Fazer aquela fotografia que a gente fala, né? De cortar ponte, né? Para fazer foto para a eleição. Então, está todo mundo acompanhando muito de perto esse clima de risco com as contas públicas e todo esse risco institucional também, esse embate entre o governo com o judiciário, que tem segurado o dólar num patamar elevado. Ou seja, o Banco Central está aí tentando segurar a inflação, aumentando o juro, e a política está causando uma série de ruídos que não permite com que o dólar caia. Ou seja, o Banco Central está enxugando o gelo. E o Paulo Guedes, com a sua sutileza de sempre, né, um Mr. Sensibilidade, que essa frase aí, devo, não nego, pago quando puder, é dita, por quem não quer pagar, e 2, por quem ainda quer debochar da situação do credor. É a própria frase do caloteiro, fala que não está dando calote e usa a frase típica do caloteiro. A nacoseca nele. Juliana, um beijo pra você, boa semana, até amanhã. Um beijão, boa semana pra vocês. Valeu, beijo. Valeu, Ju.